Emerson, é uma frustração muito grande, viu? Uma frustração muito grande, e eu qualificaria o resultado como muito injusto, muito injusto. Acho que existem muitas coisas que a gente precisa falar da atuação do Vasco. Fez uma atuação melhor hoje contra a Chapecoense, mas tem que vencer o jogo, Emerson. Não adianta a gente ficar dizendo que o Vasco evoluiu e não vencer. A fase está muito difícil, o momento é muito preocupante. Não está dando certo, não está encaixando, e isso realmente traz uma preocupação grande ao torcedor do Vasco. O time teve alguns jogadores que atuaram bem. O lateral direito Puma, inclusive autor do gol do Vasco, fez mais uma boa atuação. Gostei bastante do volante Thiago Mendes, que comandou as ações no meio de campo. E mais uma vez o Andrés Gomes errando e acertando, mas lutando, né? Tentando, fazendo aquilo que ele pode, muito sozinho. Mas alguns jogadores decepcionaram muito. O atacante Brenner, preocupante. Jogador que veio para corrigir a questão dos gols e foi péssimo, péssimo. Perdeu ali pelo menos 4 oportunidades claras, uma inclusive cara a cara, que decide, né? Decide. E o pior, é substituído pelo David, que me ajuda a te ajudar, né, David? Que coisa feia a atuação do David. Tem dia que eu vejo o David, parece que ele tá fininho, que ele tá em forma. Tem dia que eu vejo o David como hoje, parece que ele tá pesando 150 quilos. Não acerta absolutamente nada, entra muito desconexo. Eu até concordo com o Jean quando ele fala que ele precisa de mais minutagem, ok. Mas mesmo assim é um jogador profissional, ele precisa entrar e precisa dar resultado. Não dá mais pra gente ter esse tipo de jogador. Outro que para mim fez uma partida muito ruim foi Felipe Coutinho. Ele não se omite, ele corre, ele luta, mas muito mal nas decisões, nas conclusões, sem força para chute de fora da área. Teve um lance que a bola sobrou para ele sem goleiro, ele não teve força para meter a bola direto no gol, bater de primeira, enfim, sem brilhantismo. Muito mal o Felipe Coutinho. Os zagueiros do Vasco têm um problema muito sério, e isso inclusive foi claro na hora do gol da Chapecoense, porque é uma atividade que os adversários fazem comumente, de tentar essa bola chutada entre os zagueiros e também os volantes, porque os zagueiros do Vasco ficam muito no mata-burro, ficam muito naquela zona de decide, não decide, e cometeram outras faltas ali. É algo que os adversários já perceberam que é um erro do Vasco, de não conseguir marcar ou a profundidade, ou então atacar e decidir o lance. Ficam sempre na dúvida. Parece um desentrosamento entre zagueiros e volantes, mas não é o caso, eles estão até jogando juntos. É uma questão muito mais de posicionamento mesmo. Estão se posicionando mal em campo. E o lateral esquerdo, o Lucas Piton, que eu acho que nitidamente sente, principalmente a chegada do Cuiabano, está chegando aí o Paulinho. Piton é um jogador que hoje merecia dar um tempo, sabe? Porque tá feio para ele, não tá legal. Acho que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. O gol do Brenner no primeiro tempo, para mim, é legal. Não há falta nenhuma em cima do goleiro da Chapecoense. O Nuno Moreira, ele ficou parado, absolutamente parado. E o árbitro da partida com uma convicção, aliás, o VAR sempre com uma celeridade nos lances do Vasco, que é uma coisa impressionante. Acabou dando falta, não teve revisão, não teve nada. Eu realmente vi o lance por trás, como mostrou a câmera, e ele não se movimentou, ele ficou parado. O goleiro se jogou no chão como se tivesse sido atingido por um raio. E o seu Wilton Pereira Sampaio, que é sempre muito controverso, ainda mais em jogos do Vasco, né? Acabou dando uma falta e anulando o gol do Vasco. Agora, o Vasco, como eu disse, fez um jogo competitivo, fez um jogo, assim, interessante. Mas quando faz o gol, recua sem nenhum tipo de explicação. O time veio para trás completamente, dando campo à Chapecoense, um time fragilíssimo, time muito fraco da Chapecoense, time que não sei como é que não meteu 4, como é que meteu 4 no Santos, porque realmente é um time muito fraco. O Vasco poderia ter metido os mesmos 4 se tivesse tido competência para vencer o jogo. Mas é como eu disse, Emerson, a fase não está legal, a fase está ruim. Acho que o Fernando Diniz vai ser mantido, o Fernando Diniz está recebendo aí reforços, mas eu, por experiência, sei que quando o momento é assim, cara, é muito complicado, muito complicado. Acho que precisa ser repensado o que ele quer do time, como é que ele vai montar esse time. Os jogadores que estão chegando, a gente vê o Brenner aí, tudo bem, na segunda partida, mas não entregando, sabe? Já não entregando, tem que entregar. O Vasco não pode ficar esperando o resultado. Tem que chegar e dar sua contribuição. Agora, eu queria fazer um comentário de um jogador que eu defendo muito, que eu gosto muito, mas para mim foi o grande responsável hoje pela derrota do Vasco, foi o goleiro Léo Jardim.
O Léo Jardim falhou clamorosamente no gol. Primeiro, na formação de barreira. Não conhecer o Jean Carlos, que é um grande batedor, mesmo de uma distância considerável. João Carlos é um jogador muito bom, desde a época de Náutico, Juventude, sempre bateu muito bem de fora da área. 2 jogadores na barreira é um suicídio. E além disso, ele chegou na bola e não tirou a bola. Espalmou a bola para dentro do gol com uma mão fraca, uma mão sem força. Para mim, falha do goleiro do Vasco, uma falha clamorosa, que foi o responsável pelo empate. Resultado injusto, volto a dizer. O Vasco merecia vencer, mas merecimento no futebol, amigo Emerson, Cerdeira, Jean e amigos ligados aqui no pós-jogo, é quem consegue fazer gol, quem bota a bola na casinha. E a Chapecoense tira 2 pontos do Vasco, frustra o torcedor cruzmaltino e deixa a situação cada dia mais perigosa, mais difícil, né? Porque o time não está jogando o suficiente para vencer, apesar de, volto a dizer hoje, merecer o resultado, mas o torcedor fica triste, fica preocupado, fica frustrado. Estão chegando aí Cuiabano, Spinelli, o elenco está ficando fortalecido, mas o Diniz não está dando mão a esse time, não está dando realmente resultado. E hoje eu digo até, falta de sorte, mas muita falta de competência de quem deveria concluir, falta de competência do goleiro do Vasco e, é claro, também um pouco da arbitragem, mas se tivesse feito pelo menos mais um gol além do anulado, poderia ter vencido a partida tranquilamente. Não venceu, o clima fica ruim, fica pesado e volto a dizer, eu alivio apenas ao Puma Rodrigues, ao Thiago Mendes e ao Andrés Gomes. Os outros jogadores não tiveram uma partida boa. Competiram, brigaram, lutaram, mas não foram suficientemente capazes de dizer aqui, olha, foram muito bem, foram ótimos, o Vasco não ganhou injustamente. Mas enfim, fica a frustração. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou, então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.